o que se percebe é que a cada dia o movimento ele tem sido mais restrito. A movimentação patrimonial, minimamente como proteção patrimonial, né? Ela está um pouco desconfigurada, né? Proteção patrimonial é aquilo que você faz quando você está construindo um patrimônio, né? O que tem se feito muito é ocultação patrimonial para É. fugir de passivos e para fugir de credores. E normalmente isso é feito já fora do tempo. E hoje as ferramentas de busca o equipamento que as instituições financeiras têm e que os advogados e as pessoas especialistas nessas áreas têm, isso fica com muita facilidade de ser rastreado. E normalmente, às vezes, você vai querer proteger um ativo, acaba expondo outros. Então, é muito complicado olhar para essa ferramenta como solução. Normalmente, eu vou te dizer que ao longo da minha carreira, eu devo ter visto 5% de casos em que a preocupação foi de proteção patrimonial. A grande maioria das vezes foi como ocultação patrimonial. E a chance de dar certo ela é remota, viu, gente? Existe um monte de milagre, um monte de fórmulas de sucesso que tem por aí, e no fim do dia acabam expondo mais ainda a sua operação e os seus ativos. Vamos lá. Só para compartilhar, na quinta-feira haverá um evento para celebrar 20 anos da lei de recuperação judicial em falências. Bom, vamos seguir. Bom, eu acho que aqui a gente acabou, de alguma maneira, saindo um pouquinho do script aqui da apresentação, mas já falamos de todos esses pontos, tá? Falamos. Acho que aqui também já falamos, né, nos três estágios das captações, né, que é o que nós falamos do curto prazo do fomento, médio prazo aquilo que nós oferecemos, garantias e operações estruturadas. Isso vai muito de encontro a tudo que já falamos até agora, até por uma questão do dinamismo que se deu aí à apresentação, né, Estevão? Eu acho que a gente está É. cobrindo de uma maneira até mais ampla do que efetivamente buscando aqui capítulos para se falar, mas voltando só para esse detalhe, é importante entender, né, para que as coisas sejam melhores utilizadas, né? Aquilo que o nosso colega perguntou, né, o que é a operação emergencial? A operação de fomento é uma operação emergencial. Essa é a operação emergencial. São as linhas de curto prazo que se garantem pelo pedido já existente no cliente. O foco é fomentar a operação já existente. Ponto. Ela é quadrada, ela é pequena, ela é curta, ela tem que responder imediatamente e a tomada não pode significar um risco. Ou seja, você está usando aquele recurso para comprar matéria-prima, para comprar insumos de algo que você já vendeu. Então, qual é o risco? O risco é entender quais são os outros agressores ao caixa para que você faça ou não um fomento. O que significa isso? Nós precisamos atender a um pedido de um cliente, perfeitamente. Temos a matéria-prima? Não. Temos os insumos? Não. Se tivermos, vamos fazer a venda? Vamos. Em quanto tempo? Bom, entre comprar e faturar, eu vou precisar de 7 dias, perfeitamente. Vamos pegar o fomento para 8 dias, então. O fundo te dá o fomento, você compra a matéria-prima, você compra os insumos, chega na fábrica. Beleza, a folha não está paga. Quem produz? Ah, não, o cara não veio trabalhar. A energia cortou. Mas como que cortou? Não, não tinha dinheiro para pagar a energia. Pronto, acabou teu fomento. Vai vencer 7 dias, você está com a matéria-prima dentro de casa, com os insumos dentro de casa, e não tem quem produza. Então, aquele discurso de que me dê o fomento para a matéria-prima que dá tudo certo, não é verdade. Você precisa olhar para os agressores do seu fluxo de caixa. Se tudo tiver alinhado, ok. Se não tiver alinhado, não adianta pôr o fomento, vai ser outra conta sem pagar. E aí você vira refém da operação.
Você tinha um faturamento de 200 e precisou de 100 de fomento. Você põe 100 de fomento, compra matéria-prima. Tá bom, cadê o resto? Aí o empresário fala, não, faz o seguinte, pega os outros 100, que seria do faturamento, que eu pago as contas. E aí, quando sai o faturamento, eu liquido os dois. Pronto. Tirou a finalidade do fomento. Descasou o fomento. Desorientou o objeto da linha. Então, tomar fomento não significa única e exclusivamente olhar para a demanda do item a ser fomentado. O resto tem que estar equilibrado, porque senão o seu fomento será outra conta a pagar. Mas supondo que esteja, o fomento funciona sim como uma regra para aceleração, para movimentação da área produtiva. Quando nós falamos de médio prazo, e aí nós começamos a falar de uma estrutura melhor de captação, porque esta sim vai olhar para possíveis passivos que você tenha, que são agressores no seu dia a dia. Olha, espera um pouquinho, eu preciso de um dinheiro um pouco maior, porque eu tenho folha sem pagar, eu tenho alguns impostos não recolhidos, eu tenho contas básicas de energia, etc, etc. Então, eu preciso equilibrar a minha tesouraria para que aí sim eu esteja pronto para buscar uma operação curta. Essas sim são operações de curto prazo, de médio prazo. Elas não dependem da sua resposta imediata. Você vai tomar um dinheiro num prazo maior do que o teu fluxo de caixa imediato da produção precisa. Para quê? Para que você opere, gere resultado, ofereça as despesas, liquide as suas obrigações e aí, com a sobra dessa operação, você faça frente a uma PMT. Onde estão os riscos? A hora que você começa a ter muita garantia disponível, você começa a tomar muito recurso pontual e começa a fazer PMT. Quando você percebe, as PMT são maiores do que a tua geração de caixa. Pronto, viabilizou de novo a tua captação. E terceiro, e é um objetivo que é o objetivo de todo mundo, são as operações estruturadas com bancos, com BNDES, Caixa Econômica, etc, etc. Elas são pouco acessíveis às empresas em turnaround, às empresas em crise. Infelizmente, ninguém dá dinheiro para quem precisa, né? Pessoal, João, quando a empresa é de serviço, ela tem uma pergunta do Ricardo Nishimura aqui. Quando a empresa de serviços, ela tem menos garantias a oferecer comparado com uma indústria? Então, tecnicamente sim, e na prática existe um viés aí que ele vai de encontro ao tipo do serviço e ao tipo do cliente que pode te criar uma condição de securitização do seu contrato. Ou seja, eu tenho um contrato a performar de 24 meses e eu gostaria de ter uma antecipação de 6 meses desse contrato para implantação do contrato. Isso é bastante comum no mercado de prestação de serviço, notadamente quando se coloca muita mão de obra dentro do cliente. Né? Então, para que você faça a implantação de um contrato, você tem uma aplicação de recurso importante num primeiro momento, que ela vai retornar, muito provavelmente, a partir do sexto, sétimo, oitavo mês. Então, quando você tem um contrato bem estruturado, com cláusulas de rescisão bem claras e com clientes que são clientes com estrutura já também reconhecida, não é impossível você fazer uma securitização desses recebíveis com a concordância, inclusive, do cliente. Ele dá ao banco uma segurança de continuidade do contrato. Perguntona grande aqui. Pergunta isso daqui, ô Antônio? É grande isso aqui. Isso aqui eu prefiro que você fale, galera. Tem 30 linhas aqui. Ah, tá bom. Então, depois a gente fala. Vai continuar aí, depois a gente der tempo a gente aborda isso daqui. Vamos lá. Ok? A captação, já passamos por isso também, quais são as nossas fontes de captação, né?
bancos, FDICs, fintechs. Esse material nós vamos estar disponibilizando também para todo mundo, tá, Estevão? Que, na verdade, Tá bom, nada mais Cláudio. é que um resumo de tudo que já estamos falando, tá? Isso que falamos também é como o mercado enxerga o problema financeiro, as duas pontas da equação. Um lado, o investidor. Ele tem que olhar a possibilidade de aumento de seu risco compensado por um retorno maior para os acionistas do banco, do fundo e da carteira, óbvio. E a empresa, a possibilidade de incremento da sua produção, socorro no fluxo de caixa e equações de problemas. Qual é o equilíbrio dessa equação? Quando você consegue transformar a equação destes problemas em oportunidade para que o investidor enxergue, se sinta com apetite de investimento. Né? Então, num primeiro momento, o investidor quer garantia de retorno e o empresário sabe que a única coisa que ele tem é problema para ser resolvido. Qual a função do assessor, do consultor? Equilibrar essa balança. Mostrar que existe oportunidade, obviamente essa oportunidade ela tem um agregado de risco, e se não tivesse, ele não estaria pagando juro para o mercado, tá certo? E o investidor sabe que para ter uma remuneração do capital dele, ele tem que assumir um risco. Quando essa balança fica equilibrada, é a melhor operação que pode existir. Ok? Aqui já falamos também, o dinheiro não é a única solução, né? O que são oportunidades e problemas. E o ponto bastante importante, né? Na nossa função de assessores, né? E que dentro da JM Lima a gente trata isso como um valor aqui, tá? Estevão e senhores, atitude de dono. Pensar que o recurso do terceiro seria o seu muda completamente o processo de tomada de decisão. Por isso é importante ter isonomia na avaliação de busca de novos recursos. A busca por eficiência é constante. Eu acho que esse é o nosso mantra. A gente tem que ler isso todos os dias, tem que pensar nisso todos os dias, tem que olhar para a oportunidade de se buscar um recurso como uma oportunidade do investidor em trazer o seu recurso de volta com ganho, para o seu cliente, que é o captador, de usar esse recurso da melhor maneira para a reestruturação da sua companhia, para a melhora do seu resultado, e para você, como um grande gestor desses dois lados que, em algum momento, já conflitaram, por isso que não falam sozinhos, por isso que precisam da gente. Na verdade, no fim do dia, nós somos tradutores. Tradutores, né? E cabe a nós fazer com que as mensagens cheguem de maneira clara, objetiva e transparente entre as partes. Por quê? Porque não tem jeito, né? Devedor e credor, quando sentam numa mesa, falam da mesma coisa, mas de forma muito diferente. Então, a nossa função é equalizar essa conversa, é mostrar que, calma, nós só estamos do lado contrário da mesa, não somos inimigos. Eu tomando dinheiro gera negócio para você. Você me emprestando dinheiro gera resultado também e gera oportunidade para a minha empresa. Então, não deixar com que essa corda quebre, né? Não retomar a interlocução, eu acho que é uma das funções mais importantes da assessoria neste mundo de captação de recursos. Ok? Como o advisor é remunerado nesse processo de captação de recursos? Aí é uma questão de conceito. Nós não trabalhamos por remuneração de captação de recurso, entendemos que o que recebemos do nosso cliente é o valor que nós damos para o nosso atendimento. E dentro do nosso atendimento faz parte a captação de recursos. Não tem julgamento, não tem nenhum tipo de avaliação, mas não é o nosso formato. Existem empresas que são especializadas na captação que buscam percentuais por captação, enfim, percentuais por atendimento de volumes. Não é o nosso formato. O mais convencional é o pessoal cobrar por operação, né? Ali,
percentual, 5%, sei lá quanto. Não é o nosso formato, Estevão. Nós Da não empresa, trabalhamos né? nesse Não do formato. fundo, né? Nós não trabalhamos com esse formato, mas, assim, por uma questão de modelo de negócio. É bastante comum, e eu não vejo nenhum pecado nisso, que a empresa se sinta confortável em remunerar o seu trabalho de maneira quantitativa, ou seja, por quantos reais de captação eu recebo X reais de remuneração. Acho bastante legítimo, acho que funciona, só não é o nosso modelo. Vocês fazem como? Nós definimos um FII pela estruturação, gerenciamento, gestão e administração de captação e carteira de recebíveis. Nós temos um valor pré-determinado que leva em consideração toda a nossa energia para atingimento desse escopo. Ah, legal. É diferente. É diferente e assim, eu acho que todos os formatos são válidos. Cada um entende qual é a melhor forma de buscar essa remuneração. Boa, boa. Temos mais alguma pergunta? Não, pode seguir aí. Temos mais 20. Ó, cobrar um percentual sobre os recursos captados não seria um conflito de interesses? Fábio Pimenta perguntando. Não tem julgamento. Cada um tem um modelo. No nosso Eu acho que modelo. se é combinado antes, não, né? Porque você está falando, olha, beleza, um dos meus. Assim como você tem, por exemplo, o percentual do EBITDA. Né? Eu Você tem o acho que percentual do tudo EBITDA, pode. percentual da receita. Eu acho que tudo pode, desde que se mantenha a clareza e a ética na sua condução. E cada um escolhe o O que eu acho modelo que é que um melhor pouco. se adequa. Não, o que eu acho que é um pouco conflito de interesse, aí eu acho que é um pouco mesmo, é você cobrar do cliente e receber do fundo o rebate. Que tem bastante gente que faz. Então, isso eu acho que é conflito, porque daí você não tem legitimidade ou interesse de brigar pela melhor taxa com o seu cliente. E daí você vai priorizar o fundo que te dá maior rebate, em detrimento aos fundos que não te dão rebate. Né? E também, é a minha opinião, né? Aí, claro, tem vários formatos. E aí, especialmente se você não deixa isso claro para o cliente. Né? Porque daí, pô, o cliente não está sabendo que está ganhando das duas pontas. Na verdade, ele não está sabendo, mas ele vai estar sempre achando, tá, Estevão? Ele pode até não estar sabendo, mas ele vai estar sempre achando. Então, Mas aí, é uma tudo questão, bem. é uma questão que eu reputo A gente não como cobra. eu reputo isso é um item delicado de ser falado, né? Mas eu reputo isso como formato de trabalho. Cada um dá ao seu trabalho o preço e a forma de cobrança que se sinta confortável com ela, né? Agora, a legitimidade, a legalidade, cada um constrói a sua. Nós temos hoje consultorias que já têm fundo de investimento, emprestam dinheiro para o cliente. Se você for olhar na natureza da operação, eu acho altamente conflituosa. Mas se você for olhar na sobrevivência de um cliente, pode ser que você, como consultoria, e com um recurso disponível para aplicação, entende uma oportunidade e vai colocar o seu recurso dentro do seu cliente. Por que não? Então, o seu recurso, mas aí é o seu recurso, né? mas é a mesma coisa. É uma questão de conflito ou não, né? Assim, colocar o seu recurso, né? O conflito se estabelece pela conduta e pela forma de fazer. Eu acho que tudo que é escrito, combinado e contratado é legítimo. Por quê? Não existe força de assinatura em contrato nenhum. Ninguém assina um contrato que tenha alguma condição não conhecida. Se assinou, é porque não leu. Se não leu, não pode falar depois. Então, o conflito se extingue aí, quando existe um contrato, e esse contrato deixa claro o formato. Ó, o CFA, certificado CFA, valoriza o profissional de turnaround? Eu desconheço, é a primeira vez que eu escuto. Então não valoriza. Eu falei, o CFA não, mas o curso da FIA sim, né? Aí sim. Líderes absolutos.
Não, CFA não, cara. CFA é o Chartered Financial Analyst. É um certificado que você tira, demora anos, tem que estudar pra caceta para conseguir esse certificado, que é para analista de investimento, né? Mais para quem vai trabalhar com public equities, né, cara? Equity research, investment banking e tudo mais, mas entry level, no começo de carreira. Isso é o diferencial, né, para quem vai para essas posições, né? Fundos de investimento em ação, não há muito mais, né? Acho que nem para finanças corporativas é tão forte. Tem um outro que chama o CAIA, que é o certificado em ativos alternativos, né, que também é um pouco mais fácil, tem 2 testes só, mas aí tem um pouco mais a ver, né? Tem hedge funds, tem private equity, tem investimento em fundos imobiliários, né, Quando, distressed quando o equities, Estevão aí é mais falam, legal. quando o Estevão fala um pouco mais fácil, gente, por favor, tá? O homem é Ita, tá? Então, aí é um pouquinho mais fácil, mas mesmo assim é o osso, né? E outra, né? Você estuda pra caramba e pode ser que você não passe, né? Então, porque tem uma curva forçada, né? Tem uma curva forçada de tirar os piores. Então, a chance que é um risco, eu analiso o risco o tempo todo, né? Então, eu acho que é um risco muito grande de tempo para você chegar lá e não passar. Então, eu não investiria, não investi meu tempo nisso, né? Eu fui atrás de um mestrado, de um doutorado agora e tudo mais, acho que é mais assertivo, né? Tem um curso, para quem tiver interesse, eu não fiz, mas pode ser interessante, que é um Certified Turnaround Professional, que é um tipo um CFA do turnaround. Tem uma série de requisitos lá de tempo de trabalho, mas também tem provas e livros que você tem que ler. Pareceu-se bastante interessante, eu olhei isso, mas confesso que eu não me aprofundei. Pode ser legal também como um complemento, e daí se provavelmente quem fizer isso vai ser o único do Brasil que tem, porque ninguém conhece, assim, ninguém conhece mesmo, né? E tem o AIRA também, que é o em Restructuring, em Insolvência, também lá fora, mesma coisa, assim, em termos de estudos, né? Mas tem que cumprir os requisitos lá. E você tem o Certified Turnaround Analyst também, que é o anterior ao CTP, que também eu acho que é o TMA lá de fora, ou alguém que presta isso, que faz esses certificados aí. E aí também você não pode ser online, você tem que viajar para fazer as provas. É enroscadinho, mas tá aí, né? Então, quem tiver interesse, né? Vamos lá, João, quais são os melhores caminhos de profissionais no cenário atual? Maior remuneração? João, quais são os melhores caminhos profissionais no cenário atual? Maior remuneração para quem quer iniciar o mercado de turnaround. Eu buscaria o início dentro de uma consultoria estruturada. Eu acho que ele é mais produtivo, ele vai te dar mais experiência e, além de tudo, ele vai te dar estofo para aprendizado. O caminho solo não é simples, as responsabilidades elas são muito maiores do que a experiência que você vai ter naquele momento e, e, e você vai ter motivos todos os dias para desistir, porque o caminho não é simples, é árduo. Eu, eu usaria como porta de entrada uma consultoria estruturada, uma consultoria já posicionada, que tenha métodos, que tenha processos, que tenha um posicionamento de mercado, que você vai atrelar a sua cultura inicial com uma marca, com um projeto já estruturado, e aí depois você cresce e, obviamente, vai replicar isso de uma maneira que vai te trazer um melhor resultado, uma remuneração mais justa, mais efetiva e mais positiva. Ô, João, o profissional de turnaround pode constituir uma SPE para assumir a reestruturação? Pode, pode, mas eu acho pouco efetivo, mas pode sim. Apesar de que o profissional, sendo ele uma empresa de consultoria, ou seja, um profissional já vestido com uma pessoa jurídica, eu acho totalmente dispensável a SPE. Totalmente dispensável. A não ser que você se coloque nessas empresas como
um participante de lucro da companhia, enfim, eu acho dispensável. Se você tem uma empresa já estruturada, estruturada como pessoa jurídica, né, ela atenderia plenamente essa demanda do que uma SPE. Eu entenderia uma SPE muito mais é, necessária quando você divide algum tipo de resultado com algum parceiro. Aí sim faz sentido ter uma SPE. Agora, com a própria empresa contratante, não vejo muita Por efetividade. projeto, né, não faz muito sentido, né? Eu acho que Não, se você já está sendo contratado como PJ, né, você já, está e com um resolvido. contrato muito claro, né? Agora, recomendação, né, não sejam estatutários, né? Pelo amor de Isso Deus. pode Né? estar com um problema. Ah, para isso tem um monte de oportunidade no mercado. Todo dia. Aí você vai ganhar dinheiro rápido. Ou você vai ser Você preso vai também ganhar dinheiro, rapidamente ou no lugar de promessa, alguém. né? Eu Ou falo que vai perder eu rápido não, também. eu não ganho dinheiro, eu ganho recebível. Né? Porque é uma promessa, né? Não, você vai ganhar um monte de ação pro resto da sua vida e não vai sair dela nunca mais. Ah, tem umas perguntas, mais umas perguntas, que tem mais 10 minutinhos Por aqui. favor. João, existe a figura do Finder, encontrar negócios para apresentar para uma consultoria nos processos de turnaround? Recebe remuneração? Existe sim. E o mercado, eu prometo para vocês que vocês vão ter uma surpresa aí em breve com relação a esse tema sobre como ser finder ou como ser indicador de projetos para o mercado. Isso está sendo, existe hoje um produto, uma ferramenta já pronta, estruturada, que vem a qualquer momento aí está prontinha para ser colocada e distribuída para o mercado. Vocês vão ficar bastante felizes com isso, pode ter certeza. Tem, O próprio tem Estevão, você já fez isso por muito tempo. Né? é, é. Eu indiquei, me indicam, ainda assim, ainda hoje me indicam. Tem uma ferramenta que a gente estava estudando também de meio que um multinível aí, né? Você indica outra pessoa Sim. para dar uma travada, né? O que vocês têm que ficar espertos aí, galera, também, quando indicar uma empresa, indiquem alguém que vocês conheçam e que vocês confiem, por dois motivos. O principal deles é para você não se queimar com o teu contato, né? Você vai pegar alguém que você conhece ali, alguém que você tem um relacionamento e indica qualquer pilantra, não vai fazer isso para ganhar algum dinheiro, né? Ou ter uma expectativa de ganhar algum dinheiro, né? Porque, eu já vi cara oferecendo 20, 25%. Não tem como pagar essa conta. Né? Percebam o E seguinte, também, e também para você receber. Tá? Porque, por exemplo, só um exemplo aqui, na nossa consultoria aqui, a gente oferece 10%, mas eu tenho um contrato que eu travo. O cliente é teu por 2 anos, e por até 2 anos, se eu fechar qualquer coisa nova com esse cliente, ele continua sendo teu. Por até 2 anos, acabado o projeto. Contratual. Por quê? Porque tem muito cara que faz o primeiro projetinho, 10 mil reais por mês. Logo em seguida, ele fecha um de 100 mil reais por mês e você fica fora da brincadeira. Então, tem que ficar bastante esperto. E para receber também. Né? Porque para o cara pagar vocês. Né? Então, é importante. Ó, como proteger uma consultoria de turnaround em caso de falência do cliente estando inserida na operação? Isso para receber, né, cara? Essa é... Como é que faz, hein, João? Pra você não entrar lá no bololô dos credores. eu acho que assim é tudo uma questão de você estabelecer nível de risco para o projeto, né? Por uma questão às vezes de acreditar no negócio e às vezes até humanitária, você se mantém num projeto sem receber honorários. Isso às vezes é uma opção, às vezes é uma falta de opção. Quando você tem responsabilidade com os recursos que você captou para a empresa, você às vezes vai ser meio que levado a ficar no negócio, abrir mão de algumas coisas em benefício da validação daquilo que você trouxe para o projeto. Ou seja, você fica mais 1, mais 2, mais 3 meses para resolver a posição daquele investidor que acreditou em você,
E esse é o custo do teu nome. Você tem que avaliar o quanto isso faz sentido ou não. Isso, infelizmente, às vezes, o fim da história é um passivo, é um crédito a receber do cliente, que poucas vezes se materializa, tá? Poucas vezes se materializa. E o outro momento é entender a qualidade do teu contrato para que seja um documento hábil de execução. Até alguns anos atrás, ninguém falava dessa possibilidade de uma consultoria executar um cliente não pagador. Só que acho que tanta gente tomou tanto default, tanto PDD de cliente, e isso deixou de ser um, um problema. Dependendo da forma e do jeito que as coisas acabam, eu acho totalmente legítimo a execução de um contrato para recebimento dos seus honorários de um trabalho que foi prestado. Eu acho legítimo, mas a gente recebe, João, porque você entra, se pediu Tem RJ e alguns você está casos que lá sim. antes, Tem alguns você casos que virou sim. quirografário. Tem alguns casos que sim. O fato da RJ é um capítulo à parte, né? É um capítulo à parte. Se o cliente entrar em RJ e você acaba sendo dragado pela recuperação, enfim, você é um credor. E não há como você se proteger disso. A não ser que para assinar um contrato, e aí eu desafio os senhores aqui a me apresentar um, que o cliente aceite fazer uma alienação fiduciária de algum ativo dele, que Ah, pois proteja de é, uma você, recuperação. a Isso não gente nem consegue existe. pedir. Não, isso não Você pede existe. isso aí. Isso não existe. É por isso que a gente falou do perfil de cliente lá no começo, né, Esse cara? é o ponto. Esse é o ponto. Porque é isso, né, gente? É muita frustração também. Você trabalha pra caceta e aí chega no final, você é arrolado numa RJ, como criografário, tendo seus honorários de sucesso atrelados à RJ. Quer dizer, é um negócio nonsense, né, cara? É uma Mas complicado, que cara. acontece. Mas que acontece. Infelizmente. Ó, alguém já te pediu, João, para você ser avalista em alguma captação, avalista do seu cliente? Todo dia. Já foi? Não. Óbvio. Você tinha um cara que. Tinha um cara, eu ouvi falar de um cara que estava sendo avalista, cara. O nome Eu disso é acho que desespero de causa. Eu acho que aí sim, eu acho que é um baita de um conflito, entendeu? De quem uma que falta era? de. Se você sabe, não fala, pelo amor de Deus. É, mas tava querendo lembrar aqui. Não, mas não precisa lembrar. Você sabe, nem fala. Mas eu acho que isso é um desespero de causa, entendeu? É uma falta de segurança sobre o que você faz gigantesca. E é um prêmio que você está pagando por um contrato que você não vai receber. Se você não tem elemento técnico, elemento de avaliação, elemento que dê o necessário conforto para que o investidor entenda razoável aportar recursos naquele cliente, você colocar o teu aval pessoal naquilo, como você coloca aval pessoal numa coisa que você não tem domínio do amanhã? É um É bizarro, né? contrassenso. Você dá teu aval pessoal hoje, amanhã o cara rescinde teu contrato e você, olha, sem colocar aval pessoal, você, por força da tua função, já é co-obrigado no mercado. Você já É vai isso que eu ia falar. pagar por isso, Você ia dar um aval moral, né? por uma coisa que é muito pior que dinheiro. Você vai pagar com a É, tua moral, e isso é indelével. Depois que você perde, perdeu. Agora, você é. ainda colocar o teu patrimônio, é bem simples, né? Desculpa a falta de tato. Se você tiver recurso para validar aquele valor que você está sendo aval para o teu cliente, desculpa, você não deveria estar lá como consultor, deveria estar como investidor. Está na cadeira errada. É. Simples assim. Entendeu? Não há porquê, não há como, não há o que justifique você colocar um ativo seu em risco num cliente para tomar recurso para ele. Não faz sentido. Aí é totalmente fora da lógica, né? É um compromisso que vai te custar muito caro, entendeu? É uma Ó, dependência João, mais uma de pergunta recurso. aqui. O profissional de turnaround é o profissional que reestrutura um clube de futebol para uma SAF, Sociedade Anônima Sim, de Futebol? sim, sim. Nós já fomos cotados para um caso
infelizmente não prosperou. Mas sim, com toda certeza, com toda certeza. E eu entendo que esse é um mercado a ser explorado, tá? Júlio Casares, Certo. se estiver ouvindo, eu estou à disposição, inclusive. É... Casares, Casares. João, poderia explorar um pouco os limites de atuação do advisor na gestão da empresa para não ter responsabilidade de gestão, eventuais problemas judiciais? Entendi que gestão estatutária está fora de cogitação. Acho que nós falamos Eu vi disso. já consultoria sendo arrolada em processo trabalhista, cara. Assim, como... Aí pegaram o contrato e tinha lá uma cláusula de opção de compra. E, portanto, estava agindo como, mandando, desmandando, e teve que fazer acordo, teve que pagar. Então, é o que eu digo, né? Para cada escolha é uma renúncia. Você se mostra é, 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 responsável por determinadas coisas à medida em que você olha para aquilo como oportunidades. Então, você quer colocar no teu contrato que você é responsável por A, por B, por C, pela compra, pela venda, etc, etc. Você virou meio dono. Se você está olhando para o ativo, saiba que existe um passivo possível. Para cada escolha, uma renúncia. Não faz parte do nosso escopo esse tipo de comprometimento. O que não nos exclui de um risco, porque é muito comum nessa indústria de reclamações trabalhistas o reclamante envolver Vai todo atirar, né? mundo. Envolve, ponto, É, você que peça para sair. Então, o risco, ele já existe. A forma de você se precaver é minimizando esse risco, mas eliminar, ele não vai ser eliminado nunca. Por quê? O executivo da companhia mandou um e-mail para você perguntando se você vai fazer a liquidação da folha de pagamento naquele dia. Você, de maneira totalmente despretensiosa, diz: não faremos o pagamento da folha nesse dia, ponto. Amanhã ele leva já esse juiz era. e fala: está aqui, ó, ele que não pagou a folha, ele me disse que não ia pagar, ponto. Vai provar Loucura, né? que não foi decisão sua, que você que resolveu não pagá-lo, ou você que demitiu o funcionário e não fez a liquidação dos direitos dele de maneira correta, enfim. É tudo uma questão de entender e de posicionamento. Assessor não é dono de empresa. Não queiram sentar na cadeira do dono. Não é esse o nosso lugar. Nosso trabalho é de gestão compartilhada. Eu costumo dizer o seguinte: consultor não compra, não vende, não admite, não demite. Só que nós estamos sempre juntos nesta operação, mas não somos o protagonista. Quem faz isso é o empresário. Não deixa o É, ego falar mais alto. Eu faço, eu mando. Aquela frase que eu acho que todo mundo enche a boca para falar e eu acho que é um tiro, não é no pé, é na ó, testa. Eu na tenho, KPMG, eu tenho Tolkien na mão. puta Azateu, cagada. azateu. Parabéns, você está com o revólver apontado para o teu Sabe, ouvido, sabe? você sabe que uma coisa, João, que eu aprendi na KPMG que faz sentido, tinha uma área de controle de risco muito forte lá, né? Uhum. E a gente sempre deixa claro nos nossos contratos, mas também no dia a dia, mais do que contrato no dia a dia, é o seguinte, olha, sugerimos que você faça isso, mas a decisão é sua. Ponto, escreve. Sugerimos que você pense e considere fazer isso, mas a decisão é sua. E escreve. Em todos os e-mails que sai da consultoria, tem esse cabeçalho. Esse é o Sugerimos que verbo. você, mas a decisão é Esse sua. é o verbo. Cara, Sugerimos. decisão é do cara. E muita coisa por telefone também. Aí as mais importantes, fala por telefone com o cara. Entendeu? Mas é um meio que um cover as aí, que na verdade reflete a realidade, né? E aqui o Eu nosso não posso ambiente é um ser ambiente muito parte do problema, hostil. né? Estevão, o nosso ambiente é um ambiente muito hostil. E nós, consultores, alimentamos essa hostilidade. Como? Invadindo o projeto do colega, oferecendo algo que você nem tem na mão, mas que você sabe que o empresário quer ouvir para tirar o colega por você. A gente vai criando essa hostilidade, essa possibilidade do empresário buscar motivos para te descartar, ou para te culpar, ou para levar para você a responsabilidade de algo que já estava consolidado dentro da companhia dele.
Eu já tive casos que eu estava fazendo diagnóstico numa empresa e que cortaram a energia. O empresário entrou na minha sala, aqui, ó, você chegou aqui, o cara cortou minha energia. Mas pera um pouquinho, a tua energia venceu há 60 dias atrás. Eu nem sabia É, teu nome há 60 dias atrás. E hoje eu sou o culpado. Sim, sou é, culpado. Então, ocupar, tipo assim, você chega lá, você vê que tem pré-faturamento, você já faz parte do problema. O fundo já te crucifica, né? você sabe o que, que Porra, eu. mas peraí, não sei o quê, papá. Você sabe o que, que eu ouvi de um empresário uma vez? Eu achei. Não gostei de ouvir, mas ele foi muito verdadeiro e sincero comigo. A culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser. É isso É aí, simples é isso assim. aí. A culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser. Você está aqui, hoje o culpado é você. Você não disse que Tá vinha te para me pagando pra você ser proteger? culpado. Então o culpado é você, vai lá. Beleza, João. Deixa. Acabamos o tempo aqui. Só Puta, para só excelente, para obrigado. finalizar, Estevão, senhores, eu percebo que nós temos aí um campo vasto, um campo com muita oportunidade, um campo que pode sim trazer para vocês uma condição, vamos dizer, de vida melhor, claro que sim, mas prezem pela ética, prezem pela entrega, prezem pelo companheirismo e prezem por olhar o que o teu colega está fazendo do lado. Porque quando você sucede um consultor, saiba que amanhã você será sucedido. Né? Clientes Uhum. vêm e vão a todo instante. O meu cliente de hoje será o seu cliente de amanhã. O seu cliente de amanhã será o do Estevão depois de amanhã. Isso é recorrente, não vai mudar, só vai aumentar. Então, tenham princípios, não se vendam, não se coloquem em situação de barganha. Isso não leva ninguém a nada. E saibam do seguinte: consultor é o produto mais inflamável do mercado. Qualquer coisa te queima. Qualquer coisa te queima, a qualquer momento. Um fósforo te acaba com a tua carreira. E olha, eu nunca vi alguém que perdeu credibilidade nesse mercado voltar a ter, viu? Nunca É vi. difícil, viu? Eu estou há bastante tempo aqui. Eu nunca vi alguém que perdeu credibilidade voltar a ter. Perder credibilidade não é necessariamente ser vítima de fofoca, de boato, de pessoas que prezam por denegrir a imagem dos outros. Isso vai acontecer com todo mundo a todo instante e é cíclico. Agora, credibilidade, quando ela efetivamente ela é perdida, gente, não retoma, viu? Isso não é um mercado que recicle. Ele queima e tira do ar. É isso aí. Nós estamos aqui, já falei isso nas outras oportunidades. A JM Lima é uma empresa que está aqui há 30 anos, construindo um mercado e ajudando e participando de evolução, que tem portas abertas a todos vocês. Quem precisar, quem quiser uma opinião, sei lá, um bate-papo, por favor, fiquem à vontade. Para nós vai ser um prazer recebê-los, poder de alguma maneira mostrar um caminho talvez um pouco mais curto do que o que se desenha para cada um, tá? Estamos sempre à disposição. Estevão, mais uma vez, muito obrigado pela Show de bola. oportunidade. Para nós é uma satisfação poder participar aí.